Josh Bernstein e estou no Egito para investigar o faraó mais polêmico da história. Seu nome era Akhenaton. Estou tentando descobrir como o pai de Tutankhamon quase destruiu um império. O acesso exclusivo às múmias da tumba do rei Tut, nossa, poderá finalmente revelar o verdadeiro motivo. As expedições de Josh Bernstein. Egito, terra das pirâmides, do Vale dos Reis, do famoso Rio Nilo e de muito a descobrir. Se engana quem pensa que todas as histórias desse país já foram contadas. Uma história da dinastia de Tutankhamon, mesmo depois de todos esses anos, ainda continua envolta em mistério. Por 1700 anos, o Egito foi um império em crescimento, fundado e mantido sob uma base de devoção religiosa. Centenas de deuses faziam parte de cada aspecto da vida egípcia, desde as menores deidades que protegiam as pessoas do mal, até deuses como Osíris, deus da ressurreição, e Amon-Ra, que suplantava todos os outros deuses em poder e prestígio. Quando o jovem Tutankhamon se tornou faraó em 1333 a.C., a religião e a política do Egito estavam caóticas. Como isso aconteceu? Minha busca começa na capital atual do Egito, Cairo. Se eu soubesse que o senhor estaria de terno, eu também usaria um. Estava numa reunião importante, então aproveita para me ver de terno pelo menos uma vez na vida. Estou aqui para encontrar meu velho amigo, Dr. Zahi Hawass, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades. Se alguém pode me contar como era a situação quando o menino rei assumiu o trono, esse alguém é o Dr. Zahi. Eu acho que esta deve ser a peça mais bonita já criada por um ser humano. Esta máscara mortuária de 11 quilos do rei Tut é o artefato mais famoso da tumba de Tutankhamon. Descoberta em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter, o conteúdo da tumba desvendou um período da história egípcia que era praticamente desconhecido na época. Esse rei viveu em tempos difíceis com o pai no Médio Império Egípcio. Sei. Foi o rei que mudou totalmente o Egito. O Dr. Zahi conta que o pai de Tut, o faraó Akhenaton, assumiu o trono depois de seu pai, Amenhotep III, que havia tido um reinado longo e próspero. Depois de Akhenaton assumir, o Império Egípcio passou por uma mudança radical. Dá pra dizer que o pai de Tutankhamon deixou o pior pra ele? Claro! O Egito estava um caos. Sim. Tinha distúrbios em toda parte. E o que sabemos sobre essa situação? Que registros temos? Temos uma prova, uma estela. É o melhor registro que temos do que exatamente o misterioso Rei Dourado fez. A estela é uma rocha de 2 metros de altura. Conhecida como Estela da Restauração, foi feita por volta de 1337 a.C., logo depois do rei Tut ser coroado. Ah, a Estela da Restauração. Olha, Josh, este é um monumento muito importante. Toda esta parte nos conta o que aconteceu no Egito depois da morte do Akhenaton. Tudo bem, então essa peça aqui nos conta a situação que Tut herdou quando se tornou rei. Exato. A herança de Tut foi um império à beira do desastre, com a população prestes a se revoltar. Zahi me conta que Tutankhamon e seus conselheiros políticos tinham que recuperar a confiança das pessoas, voltando às antigas tradições. Quando Tut se tornou rei, ele recuperou a imagem do Egito. A estela afirma que quando Tut foi coroado faraó, os templos e as estátuas de deuses e deusas em todo o Egito estavam em ruínas. Essa foi a era da restauração. Ele restaurou os templos e os templos começaram a ser erguidos de novo. Ele fez com que as pessoas voltassem a adorar os deuses e deusas de novo. O que eu quero saber é qual foi o dano, o que Akhenaton fez. Esse homem, pela primeira vez, veja, a primeira vez na história, antes do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, ele disse: há somente um Deus. Nós temos que adorar esse Deus e esquecer todos os outros deuses.
Esse decreto atingiu todo o Egito. Akhenaton havia declarado uma revolução religiosa. A velha tradição do Egito de adorar centenas de deuses fora jogada fora, para que houvesse somente um Deus. Para saber o porquê, estou indo para o sul, para Luxor, que foi a capital religiosa do Egito, também conhecida por seu nome antigo, Tebas. Para descobrir o que Akhenaton fez enquanto estava no poder, vou encontrar com o arqueólogo e diretor do Vale dos Reis, Mustafa al-Waziri. Este lugar é lindo à noite. É uma pena os egípcios antigos nunca terem visto isso. O templo de Luxor foi construído pelo pai de Akhenaton, Amenhotep III. Foi dedicado a Amon-Ra, um dos deuses mais poderosos do Egito, conhecido como Rei dos Deuses. Amon-Ra foi um dos deuses mais importantes para os egípcios antigos. E quantos deuses eram? Centenas. Tá bom. Centenas. Mas acima de todos está Amon-Ra. Sim, o rei dos deuses. Qual a relação entre Akhenaton e Amon-Ra? É isso que eu vou mostrar a você lá em cima. Isso vai ser legal. Sabe como os antigos egípcios faziam para subir até lá? Colocavam andaimes? Não exatamente um andaime, mas fizeram rampas feitas de escombros, argila, lama, coisas assim. Que lindo. Essa é a melhor vista de todas. Embora a vista seja deslumbrante, Mustafa conta que ele me trouxe aqui para revelar um dos maiores escândalos do Egito Antigo. Josh, veja a surpresa. Tá bom. Legal. Esse é o cartucho. Tá. Esse cartucho, ou placa, indica quem construiu o templo e a quem foi dedicado. Veja só o que Akhenaton fez. Ele apagou o nome do deus Amon-Ra, como você pode ver. Ele destruiu só a parte de Amon-Ra desse cartucho aqui. Não só aqui. Olha a sua volta. Nesses também. Aham. Na verdade, fez isso em todo lugar. É mesmo. Veja, todos os cartuchos foram completamente destruídos por Akhenaton. Foi algo relevante. Sim, foi. O que sabemos sobre Akhenaton que possa tê-lo levado a fazer isso? Akhenaton estudou para ser sacerdote e não faraó. Desde a sua infância. E por que ele se tornou faraó? Por causa da morte do seu irmão mais velho. O irmão mais velho do Akhenaton morreu? Sim. Ele se viu em uma situação de, contra sua vontade, ter que se tornar rei do Egito. Colocado subitamente no poder, Akhenaton viu a oportunidade de impor sua visão religiosa ao Egito. Começou com a extinção do mais poderoso dos deuses, Amon-Ra. Ele não gostava que Amon-Ra assumisse as características de carneiros, animais, pessoas. Para ele, Deus é Deus. É invisível. Mas isso foi só o começo. Muitos pedreiros trabalharam duro para entalhar a imagem do deus Amon-Ra. Os templos dedicados a todos os outros deuses em todo o Egito foram fechados e a devoção a eles proibida. O reino de destruição de Akhenaton estava para se tornar muito pior. Estou no Egito explorando o mistério de como o pai do rei Tut, faraó Akhenaton, quase destruiu um dos maiores impérios da Terra. Quando Akhenaton chegou ao poder em 1353 a.C., ele iniciou uma revolução religiosa, abolindo a adoração de muitos deuses em prol da crença em apenas um. Mas não foi só isso. Depois do 5º ano de reinado, Akhenaton abandonou a capital religiosa do Egito, Tebas, para começar a construção de uma nova. O novo centro de adoração de Akhenaton está localizado entre a moderna Luxor e o Cairo, e é conhecido hoje como Tel El Amarna. Estou a caminho de encontrar o diretor do projeto Amarna, uma ambiciosa escavação arqueológica que está revelando a cidade de Akhenaton. Oi, Barry. Oi, Josh. Vamos para Amarna? Direto para Amarna. Espero que o arqueólogo Barry Camp possa dar informações sobre a decisão radical de Akhenaton e os efeitos drásticos que isso teve no povo do Egito Antigo.
De uma maneira geral, havia alguma coisa aqui na época, além do deserto árido? Não. Em nenhuma outra época, um rei escolheu o Médio Egito como centro de seu reino. E acredito que não tenha sido uma escolha popular para as pessoas que estavam com ele. Hoje em dia, quando você está aqui, vê campos e palmeiras, mas naquela época não havia nada disso. Os limites do deserto iam diretamente até o rio. Então era um local árido e inabitável para construir uma cidade. Barry conta que os lados do penhasco em volta da nova cidade têm entalhes encomendados por Akhenaton. Essas marcações de fronteiras podem nos oferecer informações do porquê Akhenaton tomou essa decisão sem precedentes. Vamos pegar um barco para descer o Nilo em busca dessas informações. Uma linda vista descendo o Nilo. Para onde estamos indo? Estamos descendo na direção do norte para uma das estelas demarcatórias. Tá bom. Arqueólogos encontraram 16 estelas demarcatórias estabelecendo os limites externos da cidade, e é possível que outras ainda sejam descobertas. Vamos dar uma volta enquanto exploramos o Nilo? Minutos depois de nossa saída, percebemos que o horizonte parece ter desaparecido. Infelizmente, estamos indo naquela direção. É meio misterioso o jeito como desapareceu. É como se entrássemos na terra de Akhenaton. Um aviso, fique atento. Sim, porque é uma região de mistério. Essa é a estação do vento Hamsin, no Egito. Por 50 dias, ventos fortes no Saara geram violentas tempestades de areia. Elas podem cegar, e se você não tiver cuidado, até matar. Tempestade de areia. Tempestade de areia, é mesmo? Estamos voltando. Sabe por que estamos voltando? Não deveríamos voltar. Olha o porquê. As tempestades de areia têm ventos que podem exceder 135 km por hora. É um furacão de areia. Vai ser legal. Vamos demonstrar o que acontece quando uma tempestade de areia te atinge no Nilo. Agora, por exemplo, percebo que o vento aumentou um pouco. Sentiram? Muito vento. Por causa do risco, não temos escolha a não ser voltar para a margem o mais rápido possível. Durante o reinado de Akhenaton, esse meio ambiente severo era o lar de mais de 30 mil egípcios. Veja, os penhascos desapareceram. Não dá nem para ver mais o Nilo. Ventos como esse sempre causavam muita destruição. Arrasavam plantações, espalhavam o gado e danificavam as casas. Como faraó, ninguém impediria Akhenaton de construir a sua cidade. Detidos por uma das forças naturais mais poderosas do Egito, Barry e eu decidimos visitar outra das 16 estelas. Uma protegida da tempestade. Vê aquela ali? É aqui, no topo das escadas. Barry conta que essa estela era, na verdade, um decreto, dizendo a todos que entravam na nova capital do faraó que a cidade havia sido estabelecida somente para a adoração do único Deus de Akhenaton. E o Deus escolhido por ele, até hoje, é uma surpresa. Isso nos dá uma ideia do que se passava na mente de Akhenaton. Em suas próprias palavras, já que está escrito na primeira pessoa, diz que esse é um território exclusivo para Aton e que jamais pertencera a nenhum outro deus ou qualquer outro rei antes. Akhenaton havia decretado que Aton, antes um pequeno deus sol, era agora o único e verdadeiro deus do povo egípcio. A partir daí, o disco solar, o Aton, deveria ser reverenciado como criador universal da vida. A decisão de abandonar não apenas Tebas, mas de certa forma todos os panteões dos deuses foi o grande ato, a marca de Akhenaton. Sim, com certeza. Isso o tornou, mais tarde, impopular. É por isso que ele é famoso entre nós. Eu quero entender o que se passou na mente das pessoas. Está preocupado? Se o Papa Bento XVI, se o Papa dissesse: nós não vamos mais adorar Jesus Cristo. Agora vamos adorar vários deuses. Vamos retornar a Baal e aos ídolos de pedra. Depois de 2000 anos de cristianismo, vamos ignorar isso e nos mudar para os arredores de Nápoles. Esqueçam o Vaticano. Não foi mais ou menos isso que Akhenaton fez? De certo modo, foi ainda mais grave, porque muito mais pessoas naquela época associavam a prosperidade futura e o bem-estar do país à religião. Foi um decreto do faraó como nenhum outro, antes ou depois. Ainda não sabemos o que motivou Akhenaton,
Mas Barry conta que uma tumba... De certo modo, foi ainda mais grave, porque muito mais pessoas naquela época associavam a prosperidade futura e o bem-estar do país à religião. Foi um decreto do faraó como nenhum outro, antes ou depois. Ainda não sabemos o que motivou Akhenaton, mas Barry conta que uma tumba construída para um dos sacerdotes mais poderosos do governante pode nos dar uma ideia de como era a vida sob o domínio do faraó e de sua nova religião. Essa é uma das melhores tumbas em Amarna. É? É a tumba do alto sacerdote Merirá. Está cheia de informações. Isso vai ser bom. Barry conta que as evidências da fixação religiosa do rei herege podem ser encontradas nas paredes da tumba. A área principal é essa grande, que tem umas gravuras interessantes. As demonstrações de arte sob o reinado de Akhenaton foram tão revolucionárias quanto as religiosas. Imagens como essas na tumba tinham um estilo mais realista do que em qualquer período do Egito Antigo. Isso deu aos arqueólogos um sentido muito mais claro da vida na nova capital. É a vida cerimonial mostrada aqui? Exatamente, com certeza. Tá bom. Vamos procurar indicadores de como a vida era no reinado de Akhenaton. Isso mesmo. Barry diz que em todos os lugares onde a família real está retratada, todos estão envolvidos pelos raios protetores de Aton, representado pelo disco solar. Será que dá para dizer que Akhenaton era obcecado pelo sol? Sim, Akhenaton era obcecado pelo sol, pela adoração ao sol. Aqui estão Akhenaton e Nefertiti, liderando a procissão na direção do templo principal de Aton, a casa de Aton, que é naquela parede ali. Vejo muitas mulheres. Sim, elas tocavam para dar boas-vindas à família real quando chegasse. Não só mulheres. Há também um boi gordo bem ali, esperando para ser sacrificado. Parte do ritual de adoração de Aton exigia sacrifício. Sim, era padrão. Aqui estamos, nessas formas quadradas, cada uma com uma mesa de oferenda com comida somente. Nossa, tem muitas mesas de oferenda aqui. Ah, sim, é um grande símbolo de comida abundante. Considerando que é a parede de uma tumba e que eles idealizavam a vida após a morte, não seria possível que a realidade não fosse tão gloriosa como é mostrada? Mas agora você pode ir até as ruínas dos templos de Aton e ver o que restou das mesas de oferenda. Elas são muito parecidas com o que você vê no chão. Bom, então vamos ver o que tem no chão. Claro. Este é o pequeno templo Aton, o santuário que foi completamente construído de pedra. Foi restaurado até seu tamanho original para dar aos visitantes uma ideia do tamanho da construção. Barry conta que o pequeno templo Aton, como as outras estruturas religiosas em Amarna, foi construído rapidamente. A câmara cerimonial mais sagrada permanece sem telhado para que o disco solar possa ser adorado diretamente. Essas são mesas de oferenda? Sim, essa é uma fileira de mesas de oferendas que reconstruímos sobre as fundações das originais. Havia originalmente 7 fileiras, cada uma com 10 mesas. E esta aqui é uma delas? Sim. Ah. Agora, somente as fundações, tijolos de lama negra. E essa é a dica que nos diz quantos são? São 70 plataformas de cada lado do centro. Isso mesmo. Por que Akhenaton precisaria de tantas mesas? Acho que ele queria enfatizar a benevolência de seu reinado e como Aton era uma fonte de abundância para o seu povo. É uma boa forma de atender às necessidades religiosas, honrar o único Deus e deixar que as pessoas prosperem. Esse era o ideal promovido pelas imagens na cidade, mas a realidade pode ter sido bem diferente. Depois de 10 anos, Akhenaton transformou seu deserto em uma capital movimentada, mas esse feito teve um custo. Devido às severas condições e aos castigos físicos impostos a seu povo, seu reinado ficou conhecido como a Época dos Anos Negros e colocou a sobrevivência do império em risco. Discovery. Estou na Amarna moderna, no Médio Egito.
Foi para esse pedaço de deserto que o faraó Akhenaton trouxe sua corte real com mais de 30 mil seguidores em 1344 a.C. Sua meta era fundar uma nova capital religiosa, dedicada ao culto de um só Deus, o disco solar Aton. Mas erigir essa nova cidade seria um preço alto para o seu povo, que foi forçado a construir as estruturas de pedra em tempo recorde. Você estudou como os egípcios antigos fizeram as construções? Sim, sou especializada. A egiptóloga Jack Williamson se junta a nós em uma pedreira, perto de Amarna. Jack estudou as habilidades dos antigos construtores egípcios e quer nos mostrar os desafios físicos que o povo de Akhenaton enfrentou. E isso aqui é pedra calcária, não é? Correto. Ele está tentando reduzir ao tamanho de um antigo talatat. Os blocos chamados talatats eram usados para a construção. Isso mesmo, exato. Talatats são blocos de pedra menores do que os tradicionalmente usados nas estruturas egípcias. Não são necessários muitos trabalhadores. Uma pessoa só pode manusear um talatat. Grandes prédios podem ser erguidos em tempo curto. Agora, quanto ao processo que Mustafa está fazendo, é parecido com o que veríamos no Novo Reino? Algo similar, sim. O cinzel era de cobre e o martelo era um pedaço de pedra ou uma marreta de madeira. Você acha que eu consigo fazer isso aí? Eu não vejo por que não. Olha, Mustafa. Posso? Ah. Então, antes de Akhenaton, não havia talatats. Isso mesmo, ele foi o primeiro a usá-los. E ele também tentou fazer muitas coisas novas em arquitetura e arte num curto período de tempo. Interessante, não é? Talvez porque a visão dele fosse única e soubesse que encontraria muita resistência das pessoas, ele tenha pensado: se eu vou fazer com que adotem essa ideia de Aton, tenho que construir esse lugar bem depressa. Eu acredito que sim. A construção de cada uma das grandes pirâmides levou 20 anos. Sob o domínio de Akhenaton, a cidade surgiu no meio do deserto, na metade do tempo. Ai! Foi mal, né? Essa doeu. Se você não segurar direito, pode sentir nos ossos. Essa era a vida na pedreira egípcia. Trabalho duro, não há como negar. Mas para os operários de Akhenaton, entalhar talatats era o mais fácil. Carregar os blocos prontos para as estruturas religiosas, sendo construídas a muitos quilômetros dali, era o real desafio. Tudo bem? Você A primeira pegou? parte já foi. Agora é a segunda parte. Aqui vamos nós. Calma, cuidado. Olha, eu acho que essa pedra pesa mais ou menos 45 quilos. Isso é quase o meu peso. Esse bloco tem quase o mesmo peso que eu. Tá legal. Ai, Opa. cuidado. Akhenaton queria a cidade construída rapidamente. A construção deveria ser bem rápida e ele queria que seguissem todas as suas especificações. Tudo bem. Deus abençoe o rei. Vamos em frente. Os arqueólogos suspeitam que o povo de Akhenaton fosse muito exigido fisicamente, mas nenhuma evidência foi encontrada. Agora, a recente descoberta de um cemitério fornece indícios sobre essas pessoas. Aqui é um cemitério, cheio de trabalhadores da cidade. Enterrados aqui estão os servos, os charreteiros, as pessoas comuns. Estou novamente com o egiptólogo Barry Camp para ver o que foi encontrado aqui. Bem aqui havia um corpo enterrado que foi retirado. Então os ossos já foram retirados. Retiramos os ossos e o que ficou é a parte inferior da forração em cima da qual o corpo foi colocado. Essas pessoas não foram mumificadas, não era um funeral bem preparado, do tipo que acontecia no Egito Antigo. Isso era só para a elite, que representava talvez 1% da população. Eu imagino que por causa do isolamento, tudo aqui em Amarna é com certeza do tempo de Akhenaton, não é? Sim, não há dúvida sobre isso. Então podemos realmente ter uma ideia de como era a vida para essas pessoas. Barry conta a maior descoberta de todas. A constatação mais surpreendente depois do estudo dos ossos é que muitos morriam ainda muito jovens. Poucas pessoas viviam além dos 32 anos. Quando alguém tinha 16 anos, não sabia, mas já tinha vivido metade da vida. Existe algum outro lugar por aqui que ainda tenha ossos? Sim, há um bem atrás de nós.
A última área desta temporada está sendo escavada. Vamos lá dar uma olhada? Sim, é bem aqui. Há uma área oval descolorada de areia. Aqui está. Ali está. Tá Com bom. um osso comprido. Barry conta que esta fíbula é tudo o que resta da perna de um trabalhador sob o domínio de Akhenaton. Posso pegar com as mãos mesmo? Sim, pode pegar. Não é quebradiço. Isso mesmo. Depois de 3.000 anos, está sendo retirado da areia para teste. Ficará aí. Estou transportando o osso para a casa da equipe de expedição perto daqui. Espero que, através da análise dos ossos, possamos aprender um pouco mais da vida sob o domínio do faraó Akhenaton. Entra! Oi, eu trago um osso do deserto. Muito obrigada. Recém-retirado. Isso. Vamos. E você tem mais? Tenho muito mais. Tá bom. A bioarqueóloga Melissa Zebeck cataloga, analisa e testa os restos do esqueleto do cemitério para ver o que fez os egípcios morrerem tão jovens. É uma mulher? Essa é a número 69. Tá bom. Eu a coloquei aqui e fiz o seu inventário. Agora vamos analisar sua patologia. E o que você acha? Ela não parece muito bem. Tinha entre 40 e 45 anos. Bem velha até. É, o que não é muito comum nesse cemitério. Mas ela também tinha artrite e algumas fraturas nos ossos. Estas rachaduras aqui indicam fraturas em costelas que ela sofreu mais cedo, porque estão curadas. O interessante é que ela teve um grave trauma lombar. E quanto ao trabalho? O que causaria esse tipo de ferimentos? A maioria de pegar cargas pesadas. Está entre as duas vértebras lombares. Você pode ver, há essas aqui, esses furos e todos esses ossos irregulares. Isso configura uma queda com carga pesada. Mas você percebe sinais de queda apenas nesse caso? Ou... Não, em muitos outros. É mesmo? O alto índice de trauma na coluna é prova de que as pessoas pagaram um preço alto pela construção dessa cidade. Durante a 18ª dinastia egípcia, o faraó Akhenaton abandonou os antigos deuses, seus templos e seus sacerdotes e fundou uma nova capital para adorar um deus, Aton, o disco solar. O efeito foi devastador. A bioarqueóloga Melissa Zebeck está analisando os ossos do cemitério na cidade de Akhenaton e descobriu uma tendência chocante. Outra informação interessante sobre esse cemitério é o fato dessas pessoas estarem entre as mais baixas da história do Egito. Sério? Os mais baixos de toda a história antiga do Egito? Aham. Em relação ao egípcio normal antes da era Akhenaton? Antes e depois do tempo de Akhenaton, os egípcios normais eram, em média, 15 centímetros mais altos. Isso é muita coisa. É. As pessoas encolheram 15 centímetros só no decorrer de meia geração. Mas não geneticamente. Provavelmente foi um problema nutricional. Mas achei que os súditos do rei pudessem participar de todas as festas e tivessem fartura de alimentos. Bom, isso é o que as tumbas mostram, mas acho que era tudo propaganda ou as pessoas somente podiam desfrutar de tudo isso quando estavam nas tumbas. Os ossos do cemitério de Amarna fornecem algumas dicas interessantes. Má nutrição prolongada, trauma físico sério e uma incomum morte prematura. É óbvio que algumas pessoas sob o domínio de Akhenaton sofriam muito. E o sofrimento não se restringia somente à nova capital religiosa. Apesar de ter o exército mais poderoso sob seu comando, Akhenaton acreditava na política de paz. Isso resultou em uma rebelião bem-sucedida de nações e todo o império começou a enfraquecer. Quando Akhenaton morreu em 1336 a.C., depois de 17 anos no trono, reinava o caos no país. Um faraó de 9 anos de idade, Tutankhamon, assumiria o trono. Para entender os passos dados por Tut para restaurar a prosperidade no país, estou voltando ao Luxor para encontrar o arqueólogo Mustafa Waziri no templo de Karnak. Bom te ver de novo. Bom te ver também, Josh. Mustafa conta que depois da morte de Akhenaton, os egípcios foram incentivados a retornarem para suas ordens religiosas. A mudança foi liderada pelos sacerdotes de Amon-Ra, rei dos deuses, que sofreram privações e estavam ansiosos para reaverem o prestígio. Josh, eu quero te mostrar uma coisa muito importante aqui.
Você sabe que os altos sacerdotes do deus Amon-Ra estavam perdendo o poder. Tinham que acabar com o novo culto. Tinham que acabar com a nova religião. Então, tiveram que esperar pela morte de Akhenaton. Depois que Akhenaton morreu, os sacerdotes fizeram o que queriam. Ah, sim, é claro. Quem era o rei na época depois da morte de Akhenaton? Tutankhamon. O rei Tut era um menino de 9 anos de idade e era o rei do Egito. Quem tinha o controle na época era Horemheb. Horemheb era o líder do exército do Egito de Tutankhamon e provavelmente dava as ordens para o pequeno rei menino. Não é pouca coisa, é muito importante, né? Sim, era certamente uma posição muito influente na época. Para agradar, para satisfazer os sacerdotes de Amon-Ra, o que ele fez aqui em Karnak, ele destruiu completamente todos os templos do deus Aton. Mustafa menciona que Horemheb não só destruiu os templos de Aton em Amarna e os construídos na antiga capital de Karnak, mas também fez tudo para esconder o fato de que algum dia haviam existido. E então o que Horemheb fez para escondê-los de todos? Ele os usou como enchimento dentro dessas 3 torres. Essas torres, ou portões monumentais, marcavam a avenida e a entrada para o templo que honrava Amon-Ra. Então, usando os talatats de Akhenaton, em especial dos templos de Aton, ele disse: não queremos mais ninguém adorando esse deus, vamos então escondê-lo. Após a morte de Akhenaton, a capital do Império no deserto foi abandonada e destruída. O deus solar, Aton, foi finalmente retirado do panteão egípcio e seus monumentos foram destruídos. O nome de Akhenaton nunca mais apareceria em qualquer lista de reis feita pelos faraós subsequentes. Mas a pergunta principal continua: por que Akhenaton era tão obcecado com o deus Sol? O faraó Akhenaton da 18ª dinastia proibiu a adoração dos deuses tradicionais do Egito para fundar um novo culto e uma nova capital religiosa dedicada a Aton, uma divindade solar menor. Esse ato custou caro ao povo. Mas até hoje, a pergunta persiste: por que ele fez isso? Voltei ao Museu do Cairo para encontrar a egiptóloga Owen Burridge. Ela acredita ter uma nova teoria que responde a essa pergunta. Então acredita mesmo que o interesse de Akhenaton no Sol era mais do que religioso? Ah, sim. Eu tenho quase certeza de que era baseado em problemas visuais que ele tinha e que eram significativos. Owen acredita que Akhenaton tinha problemas de visão devido à sua herança genética. Sua teoria é bem polêmica, mas ela afirma que a prova pode ser encontrada na Sala Armana, no Museu do Cairo. E aqui está o centro das atenções, o faraó Akhenaton. Ah, legal. Você tem que entender que os faraós gostavam de ser retratados em sua forma perfeita. Tá bom. Veja como o rosto é comprido e seu olhar é distante. É quase assustador o modo como as pálpebras superiores estão levantadas. Acredito que, mesmo que esteja um pouco exagerado para causar um efeito divino etéreo, foi baseado em uma pessoa viva. Sério mesmo? Creio que sim. Rosto comprido, pálpebras estranhas, o jeito como olha. E o pescoço curvado. Owen, esse estilo era o mesmo em todas as estátuas? Com certeza sim, e era intencional. E vemos isso aqui nessa estátua mais completa. Ele tem o rosto longo, olhos protuberantes. Os ossos da clavícula são proeminentes, mas os ombros são estreitos. É importante notar que o tórax é pequeno, o que acentua o tamanho da barriga e o pequeno umbigo. E ainda... Pois é. Logo que eu entrei eu reparei. Remete Sim, parece à fertilidade, bem feminino. né? Mas a pelvis, está vendo? Owen crê que todos esses são indicadores de uma condição fisiológica. Quero que você veja os olhos dele. Os olhos me chamaram a atenção. Ele tem algo chamado ceratocone. Embora seja tratável hoje, ceratocone pode causar cegueira. Se Akhenaton tinha a doença, é possível que tenha sofrido perda da visão. Veja as córneas dele. São pontudas e chegam até a levantar as pálpebras superiores. Esse homem deve ter tido uma miopia grande. Owen acredita que Akhenaton adorava o disco solar porque seus raios brilhantes faziam com que ele enxergasse. Ela conta que o ceratocone também é um dos sintomas usados para diagnosticar um problema genético raro. Outro sintoma pode ser visto em suas mãos. Dê uma olhada nas mãos dele.
Algo estranho acontecia com as mãos dele. Acho que o faraó sofria de algo chamado síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan, é isso? A síndrome de Marfan é uma desordem genética que tem efeitos profundos no esqueleto. Mesmo hoje em dia, aqueles que sofrem desta síndrome têm sistemas cardiovasculares fracos e podem morrer jovens. Existe um indicador de síndrome de Marfan hoje em dia? Assim, os médicos sabem através de alguns exames. O primeiro é chamado de teste Steinberg. Quero que você coloque o seu polegar dentro da sua mão e coloque seus dedos para baixo. Se ficar para o lado de fora, isso é chamado de sinal do dedo polegar. Meu dedão viria até aqui se eu tivesse a doença, Assim, não é isso? Sim, este é o sinal do dedo polegar. Se eu tivesse com o cetro e o chicote, não veria meus polegares. Está dizendo que Isso assim mesmo. é normal, desse jeito. Isso Mas é ele tem normal. dedos tão longos que seus polegares aparecem. Seus polegares aparecem. O diagnóstico de Owen parece plausível, mas até agora foi baseado em arte do período Amarna. Para poder provar sua teoria, ela tem que fazer exames genéticos. A múmia do faraó Akhenaton nunca foi identificada positivamente, mas outras na família foram. Se quisermos testar a teoria da síndrome de Marfan, e já que não temos Akhenaton, podemos usar a múmia de Amenhotep III. Eu sei que ele está lá em cima, na sala da múmia real. É, está sim, mas quando olhamos as radiografias de Amenhotep III, ele não tem as mesmas características de seu filho. Então, como Akhenaton adquiriu isso? Sabemos que 26% dos casos de síndrome de Marfan são de mutações espontâneas. Isso significa que não há histórico familiar, mas também significa que ele poderia passar para as gerações futuras. A escolha óbvia seria testar a múmia do rei Tut, mas ela é considerada tão preciosa que o acesso é praticamente impossível. Owen diz que Akhenaton pode ter tido netos, e eles seriam nossa melhor opção. Rei Tut teve filhos? Teve sim. Mesmo? Um segredo pouco conhecido, mas há 2 fetos colocados na tumba com ele. Então, até onde sabemos, são filhos legítimos de Tutankhamon? É. E são os netinhos de Akhenaton. Isso, correto. Vamos checar, então. Ok. Estamos indo para o Hospital e Universidade de Medicina Qasr El-Aini, onde teremos acesso inédito aos fetos encontrados na tumba do rei Tut. Quem vai permitir o teste da teoria de Owen é o Dr. Mohammed Fauzi Gabala, guardião dos restos mumificados. Da tumba de Tutankhamon. Eles estão aqui? Aqui estão as 2 caixas. Sério? Tá bom. Lugar bem comum para guardar múmias. É a primeira vez que qualquer pessoa verá um deles, não é? Exatamente. Com a abertura dessas caixas, Owen espera encontrar evidências da síndrome de Marfan e a prova genética que pode confirmar a sua teoria de que Akhenaton tinha mais do que razões religiosas para sujeitar seu povo ao sol escaldante no meio do nada. A gente tá conseguindo ouro do bom! Só no Discovery. Minha busca pelo motivo que levou o faraó Akhenaton a quase destruir o Egito revelou a história de um homem que rejeitou o panteão tradicional dos deuses e instaurou um culto a um deus único. Através da ciência moderna, esperamos descobrir se o motivo de tudo foi um problema médico conhecido como Síndrome de Marfan. O Dr. Mohammed Fauzi Gabala, a egiptologista Owen Burridge e eu estamos prestes a examinar os fetos mumificados encontrados na tumba do rei Tut. Essa é a primeira vez que eu vou ver restos fetais mumificados. Estou bem animado e eu sei que você sim. Owen acredita que os motivos que levaram Akhenaton a deixar Tebas e construir uma nova cidade no deserto não foram só religiosos. Você gostaria de ver? Por favor, doutor, faça as honras. Examinar esses restos oferece a ela a chance de determinar evidências físicas para sua teoria polêmica. Uau! Ah, meu Deus. Veja isso. É um feto com 7 meses de idade. Você pode ver claramente na parte inferior esquerda... Desculpa, doutor, mas antes de falar de patologia, eu quero apreciar um pouco o momento em que eu olho para o filho natimorto do rei Tut. Professores acreditam que esses fetos possam ser os filhos de Tutankhamon e sua única esposa, a Resenamon, que também era sua meia-irmã. Se a teoria de Owen estiver correta, a relação próxima da família cria a possibilidade de que eles teriam tido a síndrome de Marfan. E quanto ao outro feto? Vamos ver. Podemos? Podemos Sim, ver você agora? quer? Você gostaria de abrir? Claro, eu posso.
Claro, Mesmo? está aberto. Eu ajudo. Tadá! A caixa é tão pequena. Isso é incrível. É um feto pequeno. Está no lugar, como você pode Nossa, ver. é tão pequeno. Eu achei que aquele fosse pequeno, mas esse daqui é ainda menor. E é tão frágil. A chance de examinar o que poderiam ter sido os netos de Akhenaton e os filhos do rei Tut é uma oportunidade pela qual Owen esperou muito. Agora a teoria dela sobre a síndrome de Marfan pode ser testada. Estou curioso, Owen, para ver se, olhando para eles, você pode determinar algo sobre a síndrome. Sim, é claro. Na inspeção física, as crianças com a síndrome de Marfan fetal tendem a ter órbitas na direção inferior dos cantos externos. Algo significativo é que elas têm queixos bem pequenos, pontudos, e é o que estamos vendo aqui. Mas isso não pode ser resultado do processo de mumificação ou da passagem do tempo? Não, não. O queixo que estamos olhando é parte da estrutura óssea. Tá bom. Mas percebo que tem membros muito longos, dedos longos. Acho que há evidências físicas, mesmo com exame externo, para usarmos as radiografias. Para fazer uma avaliação mais completa do esqueleto, trouxemos uma máquina de radiografia portátil. Temos chapas? Sim, temos muitas chapas. Excelente! O radiologista e especialista em múmias, professor Ashraf Selim, veio ajudar a analisar as imagens. Mostra os detalhes tirando várias radiografias do bebê. Tá bom. Com a ajuda de Ashraf, Owen espera encontrar as evidências necessárias para confirmar a sua teoria de que o mais polêmico faraó na história do Egito foi inspirado mais por seus problemas físicos do que por devoção a seu Deus único. Na realidade, há muitos sinais que procuramos em casos com Marfan. Certamente, o primeiro sinal e mais importante é ter os dedos das mãos e pés longos e ver o comprimento das falanges e dos dedos, que pode ser um sinal da síndrome. Então, se for positivo, pode ser... Essa é uma das coisas. Tá, espera, Owen. O que acha? Concordo. Concorda? Sim. Se fosse usar todo o seu conhecimento e experiência para verificar isso, qual seria o veredito? É ou não é síndrome de Marfan? Bem, pelo que vi nas radiografias, eu não creio que possamos descartar a síndrome de Marfan. E, ao mesmo tempo, não posso confirmar que é a síndrome. Mas a possibilidade existe. Bem, existe sim. Tudo bem, então, se nós pudermos voltar na linhagem a partir deste feto, até Tut, sua esposa, e até Akhenaton, e dissermos, tudo bem, Akhenaton teve síndrome de Marfan. Como isso se encaixaria em sua obsessão pelo Sol? Bom, Akhenaton tinha um formato de olhos incomum, o que o teria tornado muito míope. E, por isso, ele poderia enxergar muito melhor a luz do Sol. Dá pra dizer que ele tinha uma necessidade fisiológica da luz do Sol? Sim. Espera, isso quer dizer que tem uma explicação biológica e morfológica para a obsessão do faraó Akhenaton pelo disco solar. Exatamente. Apesar das novas evidências, a teoria de Owen continua sem confirmação. O que já está mais do que provado é que Akhenaton adorava obcecadamente o Sol e que provocou o caos no Império Egípcio. Depois de sua morte, o rei Tut e seus conselheiros restabeleceram as velhas crenças em muitos deuses para mostrar para o povo que os anos negros haviam terminado. No final, os esforços do faraó Akhenaton para que seu povo aceitasse e adorasse para sempre o Aton ou o disco solar falharam drasticamente. Os templos e monumentos foram destruídos, a cidade sagrada abandonada e a nova religião esquecida. Assim, o legado de Akhenaton ficou oculto da história por mais de 3.000 anos. Mas de forma irônica e surpreendente como os mistérios do Egito Antigo, as tentativas de apagar Akhenaton da história acabaram preservando o seu legado por vários milênios. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.